Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a biografia do Tolstói, escrita pela Rosamund Bartlett. E eu recebi esse livro da parceria com a editora Globo. E eu demorei, na realidade, um tempo para ler, assim, foram alguns meses. O livro ele é gordinho, para quem não sabe, ele tem 640 páginas e ele é um tamanho grandão, né? Ele tem bastante texto dentro da página. A edição tá bem caprichada, a capa é dura. Aqui no começo tem uma cronologia, como é normal das biografias, né? Terem, assim, os fatos que aconteceram com o biografado de uma maneira mais objetiva. Tem a árvore genealógica da família. Bem legal, e tem um mapinha também pra gente se localizar. E aqui no final tem um caderno de imagens com fotografias. Aqui o Tolstói. Enfim. Ter lido a biografia me surpreendeu um pouco porque eu não sabia muito sobre o Tolstói. Aliás, acho que eu não sabia basicamente nada sobre o Tolstói. E me surpreendeu como ele é uma figura curiosa e ele não era só um autor de ficção e pronto, né? Ele tinha um papel muito diferente na sociedade. Então ele também participou um pouco de reformas políticas, escrevendo. Ele militava por educação para todos e de melhor qualidade, então para camponeses também, que não era um hábito da época, né? Você ter escolas para camponeses. O modelo da Rússia era meio que meio de castas, com os camponeses eram obrigados a trabalhar para os seus donos, digamos assim. Tanto que quando você vendia um pedaço de terra, você vendia junto os camponeses que ali estavam. Bom, eu vou contar bem brevemente a vida dele. Ele nasceu em 1828 e teve uma infância bastante privilegiada. Então ele vivia com a família numa propriedade rural. Ele lembra da infância com até um tom meio lúdico, assim, ele acha que era tudo muito bonito, tudo muito verde. Enfim, ele tem um carinho, parecia ter um carinho muito especial pela infância dele. Depois de um tempo, a família começou a morrer e eles tiveram algumas dificuldades de administração dessa propriedade. Os irmãos acabaram se separando um pouco, enfim. Ele teve uma adolescência um pouco conturbada e a juventude foi meio caótica, porque ele já tinha herdado parte das propriedades, parte do dinheiro, e começou a viver jogando e festando, enfim. Só depois de um tempo que ele, digamos, se arrependeu de tudo isso e começou a mudar seu jeito, seu estilo de vida. Depois de um tempo ele casou também, ele casou relativamente velho para os padrões da época e começou a ter sua própria família. Ele também começou, antes disso, na realidade, ele foi para a guerra e foi mais ou menos lá que ele começou a ter esses impulsos de querer mudar um pouco a sociedade, de não concordar com tudo que estava acontecendo, de começar a questionar a vida, né? Assim, não só a sua própria vida, mas a vida de uma maneira geral. E foi também por essa época que ele começou a escrever, então começou publicando coisas menores em jornais, revistas da época, enfim. Depois de casado que ele começou a escrever suas grandes obras, como Guerra e Paz e Ana Karenina. Depois do lançamento dessas obras maiores, ele também começou a se focar mais em tentar mudar a sociedade e também começou a se preocupar mais com a sua própria espiritualidade, que o levou a uma pesquisa sobre religião que acabou fazendo com que ele também tivesse um papel de questionar a religião das pessoas, enfim. Então, nesse momento em que ele começou a ser mais militante, digamos assim, a ter um papel social, político diferente na sociedade, tanto que ele era mal visto pelos czares russos depois de um tempo, né, pelo czar, né, um só, porque ele tinha essa coisa de ser revolucionário e não concordar com a tradição, enfim.
até de questionar, né, o poder das pessoas que estão no poder, que era bem perigoso na época. Uma coisa então bem interessante dessa biografia é como a autora consegue tentar explicar todas essas mudanças que ele sofreu de crença, digamos assim, né, de um pouco de personalidade, mas de crença. Então, como que ele passou de jovem riquinho, arruaceiro, mimado, a ser um homem mais culto. E teve um momento da vida dele em que ele, por exemplo, se vestia com roupas mais simples de camponês, porque ele não via na roupa. Ele, apesar de ter dinheiro para comprar roupas melhores, ele não acreditava nisso. E a autora tenta procurar motivos diferentes em escritos, em cartas, enfim, para que ele tenha tido essas mudanças, né? O que impulsionou essa mudança de crença, o que impulsionou esse incômodo que fez ele mudar. Uma coisa que eu pessoalmente senti um pouco falta na biografia é entender um pouco mais como funcionava a sociedade russa antes das mudanças e depois. Então, o momento em que o Tolstói viveu é um momento em que as coisas estavam começando a mudar, né? Elas não chegaram a mudar completamente, mas já tinham um desconforto social muito grande. Mas eu senti falta de entender como que funcionava a Rússia czarista, como que eram essas tradições, senti falta de entender um pouco mais essas diferenças sociais entre camponeses, entre seus donos, enfim, esse contexto histórico, para mim, ela podia ter aprofundado um pouco mais. Mas ela é bem detalhista em outros momentos, como, por exemplo, as relações do Tolstói com outros autores, com, enfim, nessa parte final em que ele começa a ser mais revolucionário, ela também consegue ampliar bastante o tema, consegue contar bastante detalhe como que ele foi costurando uma rede de relações com outras pessoas envolvidas nisso, tanto para pesquisar e para saber mais, quanto para realmente tentar fazer alguma coisa e mudar a sociedade. Então, nessa parte, ela se prolonga bastante. Mas no final da vida dele, o Tolstói já tinha virado uma espécie, ela usa essa palavra, inclusive, de consciência da nação. Então, ele era uma figura intelectualmente muito forte para as outras pessoas. Ele era uma opinião que as pessoas levavam em consideração. Então, quando ele começa, enfim, ter esses conflitos com a igreja, ele acaba sendo excomunhado, e isso também cria um certo desconforto ainda maior. E essa parte é super bem explicada aqui no livro. Nessa época ele também começou a publicar livros sobre religião, que ele meio que chamava de evangelhos, então como se fosse complementos à Bíblia, com, enfim, pesquisas e comentários e coisas que ele lia, enfim, falando então sobre religião e religião na vida das pessoas e coisas assim. Então ele realmente teve um papel religioso forte na sociedade também, no sentido de tentar combater algumas coisas com que ele não concordava na sociedade cristã ortodoxa. Outra coisa interessante que a autora aponta é como que essas mudanças sociais e tal são um pouco representadas nos livros que ele escreveu, como Guerra e Paz e Ana Karenina, que já trazem um pouco desse espírito do momento, né, do espírito em que ele estava vivendo, das mudanças que ele estava vivendo, então ela traça alguns paralelos. Então me surpreendeu bastante da vida do Tolstói é como ele não era só um autor de ficção, e sim como ele era uma figura quase política, né? Ele não era um político propriamente dito, porque a figura do político ainda nem existia, né, digamos assim. Mas como ele tinha um papel na sua sociedade que era bastante diferente de apenas um escritor, né? Ele era uma figura intelectual muito importante também. E eu achei isso bem bacana. Eu não sabia e me surpreendi. Bom, pessoal, é isso. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa sobre a biografia, deixa aí nos comentários que eu tento explicar um pouco melhor. Como é uma biografia muito completa, eu contei pra vocês, assim, de maneira bem resumida o que acontece. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo!